Paz do Senhor Jesus. Eu vou trazer uma palavra. Eu estou com a lição da Escola Dominical, terceiro trimestre de 2009. É uma lição que fala sobre Jesus à luz dos crentes. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. É muito importante quando nós estudamos sobre Cristo. Até esta semana eu fiz uma live falando sobre que a nossa pregação ela deve ser cristocêntrica. Falei sobre o falso e o verdadeiro evangelho. Nessa pregação cristocêntrica, Cristo é o centro, né? Cristo está envolvido em nosso ensino, em nossa pregação, e nós precisamos cada dia entender que um evangelho sem Cristo não é evangelho. E eu quero que você partilhe aí com outras pessoas. Eu havia começado uma live, mas aí falaram que tinha 2 restrições, eu consegui apagar, saí e agora estou aqui novamente. Então, pessoal, 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 7, depois João 1, 4 a 12, e esta é a mensagem que dele ouvimos, e nos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Uma das primeiras coisas que eu vejo aqui é nós mantermos a nossa comunhão com outras pessoas. E existem determinadas denominações que eles não se comunicam com os outros. Eles estão fora da palavra, porque se eu estou na luz, eu tenho comunhão com outros. Eu tenho relacionamento com outras pessoas. E isso é algo muito interessante, é algo muito importante, nós mantermos essa comunhão. E João 1 diz: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas eu para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então observem aqui, uma das coisas que eu observo aqui, é que o verdadeiro Filho de Deus é aquele que crê em Cristo. E esse crer implica em conhecer, implica em obediência, em guardar os seus mandamentos. E é interessante nós compreendermos Jesus como a luz do mundo, a luz que brilha, a luz que dissipa as trevas. Eu pediria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas. E esse estudo aqui, ele tem um propósito de mostrar, de manifestar Cristo como a luz divina, a luz que resplandeceu, a luz que resplandece, a luz que dissipa as trevas. E o apóstolo João fala do Filho de Deus como luz do mundo. Luz é claridade. Quando nós acendemos uma lâmpada, quando nós acendemos uma vela, as trevas se dissipam.
Então vejam, quando eu tenho a luz é para brilhar, brilhar na escuridão. E nós, como cristãos, nós temos a natureza divina também. Nós temos a nossa natureza, que é a natureza carnal, a natureza pecaminosa. Porém, nós temos a luz divina em nós e nós precisamos brilhar diante das trevas. Deus, ele nos chamou com um propósito, para que nós pudéssemos anunciar a sua palavra, mostrar ao mundo o seu amor, mostrar ao mundo a sua glória, mostrar ao mundo essa dimensão espiritual muito forte, muito linda, muito grande, que é o Evangelho de Cristo. A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas, e nós anunciamos essas boas novas de salvação, trazendo uma palavra de esperança, o que eu estou sempre fazendo em nossas lives à noite e às 8 da noite, trazendo uma palavra de aconselhamento, uma palavra de ânimo, de fortalecimento, uma palavra de esperança. E às 5 da manhã nós temos a oração. Hoje nós falamos sobre o justo e a palmeira, essa comparação maravilhosa do justo comparado à palmeira, que cresce, que frutifica, que está enraizado, né? Que tem experiências espirituais. E aqui nós vemos Jesus como a luz do mundo, e João apresenta o Mestre como o homem perfeito. Mas João também apresenta como o homem divino. Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. E ele é realista ao afirmar que Jesus tem um corpo físico, ou seja, plenamente humano e ao mesmo tempo divino. Isso aí vai em contradição com os gnósticos. E João enfatiza que negar que Cristo veio em carne também é negar que Jesus é o Filho de Deus. Algo muito importante nas Escrituras, super fenomenal, é justamente a encarnação do Verbo. Jesus, ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, ele estava presente na criação, e ele é o Criador. Por ele foram feitas todas as coisas. Porque dele e por ele são todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus, ele era o Criador, mas agora nós vemos no Novo Testamento a encarnação do Verbo. Ele se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E por que ele veio para viver entre nós? Para conhecer a vida do ser humano, para experimentar a vida do ser humano. Na realidade, esse conhecer aí, é claro que ele sabe quem é o ser humano, ele já sabia quem era o ser humano, como o ser humano age, como pode agir, como pode reagir, mas ele veio nos dar um exemplo para viver em carne, passando pelo sofrimento, passando pelas mesmas angústias, e mostrando que somos capazes de vencer este mundo. E ele veio aí como a luz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Nós vemos Jesus, Filho de Deus. A Bíblia revela que Jesus é o Filho de Deus, e através dessa expressão, Filho de Deus, nós temos comunhão e nós temos purificação dos nossos pecados. Esta comunhão é essa intimidade que nós temos com Deus, e nós vamos adquirindo esta intimidade através da nossa oração, através da leitura da Bíblia. Lemos a Bíblia e vamos conhecendo as obras de Cristo, principalmente quando nós lemos o Novo Testamento, que o Novo Testamento fala sobre a história de Jesus, sobre os seus milagres, aquilo que ele fez, a missão dele, o objetivo da vinda dele aqui na terra. E também João Batista estava plenamente convicto do que Isaías profetizara sobre Cristo, sobre o Messias, do que realmente estava escrito na palavra. Isaías disse: olha, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, como a luz dos homens, ele
ele trouxe para a humanidade luz em meio às trevas. E ele traz hoje para nós também essa luz que entra em nós, vive em nós, em nossos corações, e nós somos o templo do Espírito Santo. E quais são os pilares da doutrina cristã que João mostra? O apóstolo João defende que devemos crer no nome de Jesus como Filho de Deus, aceitar que ele veio a este mundo em carne para nos salvar, e que ele é a única condição de termos comunhão com ele. Então vejam bem, eu preciso crer, eu preciso entender, eu preciso crer no nome de Jesus, que ele realmente é o Filho de Deus, aceitar isso para a minha vida, e quando eu aceito isso na minha vida, eu vou viver uma vida diferente, uma vida abençoada, uma vida com altos privilégios. E quais são esses altos privilégios? É você não sofrer mais? Não, de maneira alguma. A palavra evangelho significa boas notícias, boas novas. Mas o evangelho, ele mostra-nos uma vida de renúncia. Nós precisamos renunciar a cada instante, a cada momento, e seguirmos a Cristo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, nos entregarmos completamente a Ele. E quando nós nos entregamos completamente a Cristo e aceitamos o plano dele dentro de nós, vamos estar com uma vida abençoada. Por quê? Ele cuida de nós, ele nos protege, ele nos guia, ele revela o seu plano, ele nos consola através do Consolador, que é o Espírito Santo, o Paráclito Divino, que nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida. E, portanto, João, ele diz que nós precisamos crer, né? Crer e aceitar o Filho de Deus em nossos corações. E a única comunhão, a única forma de nós termos ligação com o Pai é através de Jesus. Porque Ele é o único mediador. Não existe outro mediador, meu lindo, minha linda. Ele é o único mediador. Ele é o sacerdote da nossa confissão. E Ele está aqui entre nós neste momento. Ele está no meu coração. Está aí na tua vida. E devemos crer em Jesus como Filho de Deus e aceitá-lo tal como veio a este mundo. Homem sem deixar de ser Deus. Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, mas aqui ele agiu como homem. Ele passou pelas provas, pelas necessidades, pelas angústias. E Jesus é a luz do mundo. João, inspirado pelo Espírito Santo, teve a missão de levar a mensagem de Cristo, né, a mensagem doutrinária sobre quem é Jesus Cristo. E como já vimos, ele o faz destacando o fato de ele ter convivido com Cristo, ter convivido com o Mestre, de ter comunhão com Ele. Ele tinha uma comunhão com o Senhor. E o apóstolo Pedro também dá idêntico testemunho. E todos sabemos que, segundo a lei, o testemunho de dois homens é verdadeiro. Portanto, Deus é luz. Está bem claro na Bíblia que Deus realmente é luz. A luz é uma das mais perfeitas figuras para exprimir santidade, para explicar sobre essa perfeição, justiça e sabedoria de Deus. Porque onde chega a luz, as trevas são dissipadas. Onde chega a luz, o ambiente é transformado, o ambiente é mudado. Isso quer dizer o quê? Quando Cristo entra em uma vida, entra em um ser, esse ser é completamente transformado. Ele experimenta o processo do novo nascimento, que é a regeneração. Uma nova vida em Cristo. Ele começa a ter frutos, né? O fruto do Espírito na vida dele: amor, paz, alegria, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque dentro da pessoa está a Trindade, não somente Cristo, mas está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso nós vemos em toda a Bíblia.
E o apóstolo do amor afirma: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Em Deus não há escuridão. A treva nos inquieta, as trevas, nós não sabemos andar direito em uma noite escura. Quando nós estamos na luz, nós andamos tranquilo, sem medo de tropeçar, sem medo de cair, porque a luz está brilhando ali em nosso caminho. No último livro do Antigo Testamento, Malaquias profetiza o nascer do sol da justiça, referindo-se ao Senhor Jesus por ocasião da sua segunda vinda. E Isaías profetizou sobre essa luz que é Cristo. E Mateus, ele registrou o cumprimento dessa luz, né? E Simeão o aguardava. Cristo, no início do seu ministério, habitou em Cafarnaum, na Galileia, e ali iluminou diversas vidas. Por que ele iluminou diversas vidas? Ele trouxe salvação, ele trouxe libertação, ele trouxe cura, ele trouxe alegria, ele trouxe paz, restauração. E a Bíblia nos diz que o Filho de Deus, ele veio para destruir as obras do diabo. As obras do diabo estão aí em abundância no mundo, que é o mal que está no mundo. E Cristo veio justamente para destruir as obras de Satanás. Portanto, toda a obra do mal que invade a nossa vida, quando Cristo chega, tudo isso vai acabando, porque nós vamos tendo essa comunhão com o Senhor e vamos nos tornando semelhantes a Ele. Muitas pessoas foram alcançadas nesse período que Jesus, apesar de tão pouco, o ministério dele durou pouco tempo, mas ele alcançou milhares e milhares de pessoas. Muitas pessoas foram restauradas, foram libertas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E sua mensagem adverte que o homem só terá a vida eterna se aceitar a Cristo como Senhor e como Salvador pessoal. Se você ainda não fez essa decisão, faça agora. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, que o mais Ele tudo fará. E as trevas opõem-se à luz. As trevas representam o nível de degradação espiritual e moral em que o mundo e o homem sem Deus se encontram. Elas se caracterizam pelo estado e pelas ações pecaminosas do homem, resultantes da transgressão de Adão para com Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus, né? Através da graça, através da fé. O homem peca, mas nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, quando nós confessamos, quando nós abandonamos o pecado e procuramos viver em harmonia com a palavra de Deus. A morada de Deus se faz habitar em nós. Trevas é um dos nomes do pecado. E tiveram sua origem na rebelião de Satanás contra Deus e no pecado de Adão e Eva contra o seu Criador. E a partir da queda, a maldade, ela proliferou, multiplicou em toda a terra. A depravação, o sofrimento, os vícios, a maldade de uma forma geral, a depravação do homem de uma forma geral. E nós vemos aí esse império do mal no mundo. E a morte presente aí em cada um de nós. Assim como a tragédia ocorrida no Éden afetou toda a humanidade, através da redenção de Jesus, nós temos essa libertação, nós temos esse perdão, nós temos essa comunhão restaurada quando eu entrego-me completamente ao Senhor, entrego-me completamente a Deus. E algumas vezes, dependendo do contexto, a Bíblia emprega esse termo, trevas, né, para referir-se a uma estrutura complexa de seres, composta por anjos malignos
e seres humanos a serviço do mal, regidos pelo inimigo. O inimigo ele está aí dominando os corações das pessoas, governando as pessoas que não tiveram um encontro com Cristo. O domínio de Satanás é muito forte. Ele é o príncipe deste mundo, só que é claro que está dentro de uma limitação divina. E os homens não regenerados, eles também são chamados de trevas, bem como os espíritos malignos. Em sua ignorância ou resistência à palavra de Deus, os homens sem Deus estão indo cada vez mais de mal a pior, entregando-se a orgias, entregando-se a toda sorte de pecado, a toda sorte de rebeldia, se rebelando contra Deus. Nós vemos muito isso no carnaval, né? Quando tantas encenações procuram denegrir a imagem de Deus, muito embora que cada um deverá assumir as consequências daquilo que faz, porque de Deus não se zomba. E as trevas representam o nível da degradação espiritual, da degradação moral na vida das pessoas que não conhecem a Deus. Mas Deus ele nos chamou para nós vivermos na luz. Andar na luz significa viver uma vida de santidade diante do Senhor, diante da igreja, diante do mundo, separação de tudo aquilo que é mal, uma conduta de um verdadeiro cidadão dos céus. Esse modo de vida tem início quando o homem aceita Cristo e a sua palavra e rejeita cônscia e espontaneamente toda a prática que fere o caráter de Deus, que fere os mandamentos do Senhor. Aí nós temos filhos da luz, que é contrastando o estado dos Efésios, antes da conversão, o apóstolo dos gentios os qualifica agora como luz do Senhor. Antes erais trevas, mas agora você vive em uma comunhão, em uma harmonia com Deus, e por sua vez a Bíblia denomina servos de Deus, filhos de Deus, pelo fato de termos o privilégio de ser participantes da natureza divina. Logo, em nós habita o Espírito Santo. Em nós habita a Trindade. Somos filhos de Deus e nosso viver deve ser de bondade, de pureza, de retidão, de oração, de comunhão com o Senhor. Por isso, também somos considerados, luz. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra, porque nós temos Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo está em nossas vidas, Ele está em nossos corações. E a luz, queridos, está intimamente ligada à vida. Do cristão se espera uma vida de alegria, uma vida cheia de fé, uma vida de harmonia em todas as esferas. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, esse cristão, ele vai apresentar-se bem feliz. Porque se eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho que passar para as pessoas harmonia, paz, união, amor. O estigma do cristão é o amor. Não adianta você carregar uma cruz no pescoço, ou ler a Bíblia toda, ter um plano anual de Bíblia, orar o dia inteiro, jejuar o dia inteiro e não ter amor em seu coração. Eu preciso desse amor na minha vida e através desse amor dentro de mim eu vou brilhar, eu vou passar para outras pessoas realmente o amor de Deus de uma forma maravilhosa. Então a pessoa tornou-se membro da família de Deus, participante da plenitude do Senhor, participante da bênção do Senhor. E além disso, agora compartilha da natureza de Cristo e suas atitudes expressam retidão, justiça, enquanto os outros, as outras pessoas rejeitam a palavra, rejeitam viver na luz. O cristão, agora, com a natureza divina em seu coração, ele passa a viver uma experiência com Deus muito grande. Uma experiência
que somente quem experimenta realmente sabe. E a imagem de luz e trevas nas epístolas juninas, a polarização entre luz e trevas encontrada no Evangelho de João, é transportada para as suas epístolas e para o livro de Apocalipse. Em 1 João 2,8 encontramos nuances escatológicas na imagem luz e trevas. Vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Isso é consistente com a ênfase joanina na vida eterna como uma experiência já disponível para os crentes, embora ser consumada no futuro. Porque a totalidade disso, vai acontecer no futuro. A luz do mundo continua a brilhar após o retorno de Jesus para o Pai e as trevas não conseguirão dominá-la. A afirmação Deus é luz em 1 João 5, em 1 João 1 e 5 é uma simbologia, é uma metáfora. Não obstante, no mesmo versículo aparece o tema do contraste das trevas em oposição à luz. Não há nele treva nenhuma. A natureza absoluta da polarização também é indicada para João. A luz e as trevas são mutuamente excluídas e não podem coexistir. Nada que tenha alguma coisa que ver com trevas pode ter alguma coisa que ver com Deus. Assim, no versículo seguinte, 1 e 6, por implicação, a pessoa que afirma ter comunhão com Deus e, contudo, caminhando nas trevas, não tem relacionamento com Deus. Aí nós vemos isso aí em teologia do Novo Testamento, tá? Portanto, luz e trevas não combinam. Nós temos que ser luz ou ser trevas. Ou servimos a Deus ou não servimos. E para concluir, Jesus é a luz do mundo. Por ele nós fomos feitos filhos de Deus. É o seu desejo que nossa luz resplandeça em meio a uma geração caótica, em meio a uma geração difícil. O povo está desenfreado, perdidamente desenfreado, e muitos, ou a maioria, não querem ter comunhão com Deus, vivem nas trevas, mas o Senhor Ele nos chamou para que nós possamos brilhar. E para refletirmos aqui, somos luzes no mundo, mas a energia que nos sustenta não é própria, antes tem origem numa fonte inesgotável e causa Cristo, a luz do mundo. Isso aqui quem falou foi Jeremias do Couto. Então vejam bem, ele é a luz e nós temos nele esta esperança. Que você nesta manhã possa ter compreendido sobre luz e trevas. Você é luz ou você é trevas? Em qual lado você está? Eu te convido a entregar a tua vida ao Senhor. Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor neste momento. Eu te agradeço por esta manhã, te agradeço por este dia, Senhor. Eu te agradeço porque o perdão dos nossos pecados, através de Jesus, aconteceu na cruz do Calvário. E eu quero, ó Pai, que Tu possas nos abençoar de uma forma toda especial. E esta pessoa que aí me ouviu, Senhor, possa realmente entregar a sua vida ao Senhor, deixando Cristo entrar em seu coração. E a palavra diz, querido, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Portanto, entrega a tua vida ao Senhor. Deixa Deus agir em teu coração. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida de uma forma maravilhosa, de uma forma toda especial. Deus é tremendo, Deus Ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Bom dia. Que Deus abençoe a todos. Alguém está perguntando aí, Tony Silva, tudo bem, Nelson? Tudo bem, graças a Deus e com você. Eu espero que todos vocês estejam aí felizes. Antônio Evangelista, que Deus abençoe. O Aldirene, Maria José, Arlindo, Samuel, deixa eu ver, Rafael Ferreira, que Deus abençoe, que Deus ajude. Célia Regina, que Deus abençoe. Leandro, a Gilda, deixa eu ver mais, Lila,
Maria Ângela, que Deus abençoe, Joventino, Elaine Cristina, José Brito, Jane, Biene, Nelson Cândido, que Deus abençoe, Lorival, que Deus abençoe, Juarez. Aí tem um que nome amoroso, que Deus abençoe, Suzete, Isabel, Luiz Carlos, Maria Pereira, Rosa Barbosa, Fernando Silva, Tereza Ribeiro, Maria da Paz, Maria de Lourdes, deixa eu ver mais, Severino Araújo, Benedito, Lenita, José Vitor, Dalva, deixa eu ver, Nilza, Sandra, José Simão, Raimundo, Reinaldo, José Rodrigues. Gente, que Deus abençoe a todos vocês que entraram aí. Cláudia Jamil, Sérgio, que Deus ajude. Camila Ricarte, que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Maria Santana, Geraldo, Amanda Félix, Zé Pedro. Que Deus abençoe a todos vocês, pessoal. Pastor Alaf, que sempre está aí presente, meu querido, um abraço. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus ajude de uma forma especial e tenham todos um bom dia, ok? Maria Alice, que Deus abençoe a todos vocês.